Cada ano realizamos essa conferência missionária, como eu estava falando. E esse ano é um ano especial, assim, para a vida de todos nós, especialmente da igreja. E é um ano realmente de comemorações, de celebração. E Deus dirigiu a igreja a realizar essa conferência como um tributo, uma homenagem mesmo à obra missionária do nosso amado reverendo pastor Fred Orr. Então Deus dirigiu assim que fôssemos chamados, missões e trabalhos que o pastor mesmo foi envolvido. Primeiramente, o seu chamado ali em Belfast, da igreja onde ele se converteu, a Igreja Batista de Castlereagh, a igreja onde o pastor foi enviado para o seminário e depois para o campo. E pela graça de Deus, o preletor dessas noites é o atual pastor da Igreja Batista de Castlereagh, pastor Keith Giles, que está conosco. Eu gostaria que ele ficasse em pé. Stand up, please, pastor. Pastor Keith vai estar conosco, é o preletor nessas 3 noites. Nós agradecemos a sua colaboração e a bondade de estar conosco. Também a igreja que o enviou, mas através de uma missão, a missão Acre Gospel Mission. Mas no Brasil é a missão evangélica amazônica, a missão mesmo que enviou o pastor, e ele veio com essa missão ao Brasil. E vai estar conosco representando a missão o presidente da missão aqui no Brasil, o pastor José Carlos Cardoso, e a sua esposa, a irmã Eurides, que é a secretária da missão. Muito obrigado, pastor. Também estará conosco e está conosco hoje à noite o pastor Fabiomar Barbosa e a sua esposa. Ele é pastor atual na Igreja Batista, primeira Igreja Batista Evangélica de Lábrea. É o trabalho mesmo fundado pelo pastor Fred, e nesse ano está comemorando 60 anos. Os irmãos tiveram programações ali em Lábrea, coisas maravilhosas, e se Deus permitir, pastor Fabiomar amanhã estará trazendo assim tudo mesmo o que o Senhor Deus tem feito através daquele ministério. Obrigado, pastor. E também, finalizando, a última missão é a missão Cruzada Amazônica, que está comemorando esse ano 40 anos de existência, fundada pelo pastor Fred, com o propósito de preparar, ensinar e enviar obreiros. E o atual presidente da missão é o seu filho, quase ninguém conhece, né? Fred Robert, famoso Fredinho, né? Nosso amado Fredinho, vai estar conosco nessas noites também. Então, amados, é realmente um privilégio, e que Deus possa assim falar grandemente aos nossos corações e através desse trabalho nos desafiar e fortalecer para a obra a que todos nós fomos chamados. Que Deus possa abençoá-los. Vou chamar aqui o nosso diácono Ronaldo, que vai dirigir hinos e continuar a programação. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Crentes hebronitas, vamos nós louvar, tá certo? Não quero ver ninguém dublando, mas todo mundo cantando bem bonito aí esse corinho que o pastor Fred fez, a primeira vez que ele fez para cantarmos aqui na nossa igreja esse corinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Quer mais alguém que eu chame? Crentes hebronitas, vamos nós louvar quem do céu à terra veio nos salvar. Pelo vil pecado morreu numa cruz, e assim nos resgatando, nosso bom Jesus. Irmãos, em Jesus Cristo temos que levar o Evangelho Santo
somos filhos seus, gratos procurando sempre ser fiéis à palavra santa, prontos a ouvir a vontade santa, prestes a cumprir. Irmãos, em Jesus Cristo temos que levar o Evangelho Santo, pedidos a salvar a milhões de almas andando sem a luz, sem conhecimento do Senhor Jesus. Somos devedores e lhes ensinar que Deus por Jesus Cristo pode os salvar. Irmãos, em Jesus Cristo temos que levar o Evangelho Santo, pedidos a salvar. Quantos conhecem corinho? Primeira pergunta de vestibular. Qual foi a primeira vez que nós cantamos esse corinho aqui? 16 anos atrás. Pastor Francisco Mendes, que nos trouxe e ensinou para nós, aí até hoje está. Então vamos cantar, participe, participe, participe na obra do Senhor. Participe, participe, participe na obra do Senhor. Participe, participe, participe na obra do Senhor. O campo é vasto, a obra é santa, são milhões sem Jesus, sem salvação. Ele bate, ele bate, ele bate no coração e diz: eu preciso de participação, eu preciso de participação. Participe, participe, participe na obra do Senhor. Participe, participe, participe na obra do Senhor. O campo é vasto, a obra é santa, são milhões sem Jesus, sem salvação. Ele bate, ele bate, ele bate ao coração e diz: eu preciso de participação. Tu precisa de participação. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. aleluia. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a ganhar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Viverei sempre alegre neste mundo, trabalhando na seara do Senhor. Aleluia, Levarei Jesus Cristo aos pecadores. Falarei do seu imenso amor. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos entoar o hino de número 579. Ruge forte, contundente a guerra do pecado.
mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. 579. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galadão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz em Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galadão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando neste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galadão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por este privilégio que temos de louvar e adorar o teu santo nome. Que nesta noite teu nome seja honrado e glorificado, não somente pelos cânticos, mas pelos relatórios que vamos ouvir hoje, amanhã e depois de amanhã, e pelas pregações, pelas mensagens e desafios. Entregamos tudo em tuas mãos. O pregador, os ouvintes, que tu possas fazer a tua vontade. Entregamos todo esse trabalho em tuas mãos, no teu nome santo. Amém. Dê sentar, por favor. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos nessa noite, e somente breve para dar os avisos sobre a conferência. Hoje, a primeira noite, a participação é da Missão Evangélica Amazônica com o pastor José Carlos. Amanhã, pela manhã, às 7 horas, nós temos aqui um culto de oração pela missão, pela conferência, e o responsável a trazer um devocional antes da oração é o pastor Fábio Omar Barbosa, às 7 horas da manhã.
E à noite, se Deus permitir, às 19 horas novamente estaremos reunidos para a segunda noite de conferência, e quem vai estar trazendo assim o relatório do trabalho, a mensagem, é pastor Fábio Omar Barbosa, e no final o pastor Keith Giles estará também trazendo o desafio missionário. No domingo, pela manhã, nós temos aqui na igreja, às 8 horas, a ceia, a Santa Ceia, a mesa do Senhor para os crentes. E a escola bíblica dominical, às 9 horas e 15 minutos. E quem estará trazendo o estudo nessa manhã de domingo é o pastor Keith Giles também. E à noite, a última noite de conferências, a Missão Cruzada Amazônica vai estar conosco, e finalmente é o pastor Keith Giles. Amados, na segunda-feira nós vamos ter assim uma reunião de confraternização e comemoração dos 40 anos da Missão Cruzada Amazônica. Nós temos feito convite aos amigos, à igreja. Vai ser à noite um jantar ali na sala VIP do Complexo do Canaã. Os irmãos da igreja estão convidados e já sabem, a mulherada vai levar alguma coisa para a gente comer, tá bom? É uma noite de alegria para todos nós. E somente dizer, irmãos, que essas 3 noites nós apoiamos as missões através das nossas orações, mas também a obra do Senhor é feita com dinheiro, contribuição. Então a igreja, nessas 3 noites, nós temos uma caixa especial ali atrás, na saída, e também do outro lado, onde estão os estandes, tem uma caixa. Se você tem o desejo de cooperar com as missões, o valor arrecadado dessas 3 noites vai ser dividido com as missões, tá bom? Então, a obra do Senhor também, nós participamos contribuindo. Que Deus possa mesmo falar aos nossos corações. Sem delongas, nós vamos chamar agora o pastor José Carlos. Ele vai trazer assim o seu relatório. Ele é o presidente da Missão Evangélica Amazônica. Nós vamos ficar em pé, vamos cantar um corinho, Estou Pronto, Senhor, e logo após a palavra está com o nosso amado pastor José Carlos. Então vamos lá, irmãos, cantar esse corinho. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Transforma o meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, e todo meu ser te ouvirá, e todo meu ser te ouvirá. Dê sentar, por favor, pastor José. Boa noite, irmãos. Primeiramente, agradeço ao Senhor Deus pelo privilégio que Ele tem me dado de poder estar aqui nesta conferência tão importante, em que desafios são lançados para a obra de evangelização. Eu trago a saudação do pastor Victor Maxwell. Agora à tarde eu estive falando com ele, e ele, presidente da Acre Gospel Mission, em todos os países que ela trabalha. Ele saúda a igreja, manda a saudação para a igreja e um abraço para todos. E também em nome dos obreiros da MEA, eu como presidente, saúdo os irmãos também e agradeço o privilégio. É uma alegria para nós estarmos aqui nesta noite para compartilharmos da obra do Senhor. Eu tenho um versículo que eu gostaria de ler antes de dar um relatório, no livro de Atos, capítulo 20, que diz assim, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24.
Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, missões edifica a igreja. Sem missões não existe edificação da igreja. E nós temos aqui nesse versículo, escrito pelo maior missionário depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Ele era um homem que nós podemos dizer que respirava missões. Era seu maior objetivo levar o evangelho de Jesus Cristo. Isso ele fez por toda a sua vida. A sua maior preocupação era cumprir aquilo que o Senhor Jesus havia dado a ele. A sua maior preocupação era ser encontrado fazendo a obra do Senhor. E sabe, meus irmãos, nós vemos na vida deste homem que respirava missões, que vivia missões, que ele edificou igrejas, muitas igrejas, porque sem missões não há edificação de igreja. Mas missões não é somente você sair para algum lugar, ser enviado para algum lugar. Missões se faz dentro de casa até. Talvez você tenha nesta noite a sua família, onde você mora, dentro da sua casa, pessoas que ainda não são salvas. Então, dentro da sua casa, você é servo do Senhor, você é um missionário. Não precisa sair de casa. E nós como salvos por Jesus Cristo, através de missões, devemos ter essa preocupação. Dentro da minha casa existe alguém que não é salvo? Se existe, você precisa se preocupar e falar do Evangelho do Salvador. Dentro de casa, saindo na rua, ali na porta, nós somos missionários, nós podemos ser missionários. Então, é com missões que se edifica a igreja. E igreja é cada um salvo por Jesus Cristo. Nós temos exemplos de pessoas, não somente como o apóstolo Paulo e muitos outros, que dedicaram as suas vidas por missões. Eu não poderia, antes de começar a falar da MEIA, sem primeiro mencionar os pioneiros, os que iniciaram esta obra missionária aqui no Brasil. E dizer que esses homens que deixaram seu país distante e vieram para o nosso Brasil levar a mensagem do Evangelho, eles são muito importantes para nossas vidas. Em especial, eu posso dizer, para mim e para minha família, esses pioneiros que chegaram lá onde eu morava, no lugar chamado Boca do Acre, eles foram muito importantes para a minha família e para a família de muitos. E muitos que estão aqui hoje. E nós temos o dever de honrá-los, pois foi através deles que conhecemos a verdade. Foi através da sua disposição que hoje nós somos salvos. E eu não poderia deixar de falar desses pioneiros e até de como Deus traça os nossos caminhos, que nós só podemos ver quando hoje, olhando para trás, nós podemos ver Deus dirigindo esses homens, esses pioneiros, homens e mulheres, para que chegássemos onde chegamos hoje. O primeiro missionário que chegou no Brasil
Foi no ano de 1937. Ele e sua esposa, ele chamava-se William Macu, e sua esposa Margarida Macu. Eles chegaram aqui no Brasil no ano de 1937. Primeiramente ele ficou alguns tempos em Belém do Pará, mas depois ele foi para Rio Branco, no Acre. Naquele tempo não era ainda a capital do Acre, mas o William Macu e sua esposa começaram o trabalho ali na cidade de Rio Branco. Logo após chegou para ajudá-lo a missionária Mary Harvey, e ali aqueles três começaram o trabalho ali na cidade de Rio Branco. Eles chegaram em 1937 e ficaram até o ano de 1945, semeando a palavra do Evangelho. Hoje, nós temos em Rio Branco, naquele local onde eles começaram, uma grande igreja, primeira igreja batista regular de Rio Branco. Uma igreja grande no centro da cidade. Quem chega em Rio Branco, no centro da cidade está lá uma igreja grande e uma escola também muito grande. Em 1948, chega ao Brasil o casal James e Dory Guni, que por algum tempo trabalharam na cidade de Sena Madureira. E em 1952, o mesmo casal, ajudados pela missionária Riesel Miskini, começam o trabalho na cidade de Boca do Acre, no ano de 1952. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese e dizer da importância desses missionários na vida da minha família, dos meus pais, do meu avô e dos meus irmãos. James e Dory Guni, juntamente com Riesel Miskini, começaram um trabalho ali na cidade de Boca do Acre. Meus pais, meus avós, meu avô somente, porque a minha avó não existia mais, eram católicos. Meu avô era católico praticante, meus pais eram católicos praticantes. Eu nasci num lar católico. E veja como Deus faz as coisas. Meus pais me levaram para a cidade de Lábrea, onde eu fui batizado pelos padres na igreja de Lábrea. Naquela época o catolicismo dominava, principalmente nas cidades do interior. Era proibido a chegada do evangelho em muitas cidades, inclusive na cidade de Lábrea, onde eu vou falar depois do pastor Frederico. Mas James e Dory chegaram ali naquele lugar chamado Boca do Acre. Meu avô, como eu disse, católico praticante, ele sempre estava na missa. E ele nos contava que era proibido a leitura da Bíblia naquela cidade. O padre proibia a leitura da Bíblia. E se o padre sabia que alguém tinha uma Bíblia, ele ia lá na casa da pessoa e tomava a Bíblia. E depois de algum tempo, de muitas Bíblias juntas, no dia do padroeiro da cidade, vocês sabem que cada cidade do interior do Amazonas tem um padroeiro. E no dia da festa do padroeiro da cidade de Boca do Acre, o padre reunia em praça pública e queimava aquelas Bíblias. E o meu avô, curioso, queria saber por quê, o que era que tinha de tão nocivo naquele livro, que era proibida a sua leitura. E ele uma vez foi perguntar para o padre: por que vocês proíbem a leitura da Bíblia? O padre disse: porque vocês não entendem a Bíblia, só quem entende a Bíblia somos nós. Então vocês não podem ler. E meu avô, daí para frente, ficou interessado em obter esse livro. Passou muitos anos lutando para conseguir esse livro. Passaram-se muitos anos e um dia ele conseguiu
esse livro proibido a leitura, a Bíblia. Depois que ele começou a ler esse livro, ele me contava, ele nos contava que ele lia a Bíblia com tanto desejo como alguém que estava com muita sede e precisava de água. E lendo a Bíblia, meus irmãos, ele descobriu a sua condição diante de Deus. Ele descobriu que ele estava no caminho errado. Lendo a Bíblia, ele descobriu não somente a sua condição, mas descobriu que Deus fez alguma coisa por ele. Lendo a Bíblia, ele descobriu que Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos dar vida e nos salvar. E com esse entendimento, com esclarecimento do Espírito Santo, meu avô entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo dentro da sua casa, somente com a leitura da Bíblia. E exatamente nesta época, chegaram James e Dory e começaram o trabalho em Boca do Acre. E o meu avô foi um dos primeiros membros daquela igreja. E sabe, meus irmãos, qual foi o interesse primordial do meu avô quando se converteu? Levar a família para Cristo. É por isso que eu disse, missões se faz dentro de casa, na família. Meu avô começou a levar os missionários James e Dory Riesel para fazer culto na casa de cada filho que ele tinha lá em Boca do Acre. Nós éramos muitos católicos e na nossa sala tinha vários quadros na parede de santos da Igreja Católica. E um dia o meu avô pediu permissão da minha mãe para fazer um culto, que os missionários faziam culto na nossa casa, a mamãe permitiu. E sabe o que ela fez? Antes dos missionários chegarem, ela tirou todos os quadros que estavam na parede. Não sei porquê, mas ela tirou aqueles quadros. Os missionários fizeram o culto. E até hoje a minha mãe se lembra da mensagem. Até hoje a minha mãe se lembra dos cânticos. E a minha mãe ouviu pela primeira vez o Evangelho. E eu era muito pequeno, mais ou menos dos meus 6 a 7 anos de idade, o meu avô me levava para a igreja dos crentes. E nessa época, meus irmãos, eu estudava em um colégio de padres. Era obrigado eu ir para a missa. Os padres obrigavam você a ir para a missa. E eu, pequeno, tinha que ir para a missa. Mas quando meu avô começou a me levar para a igreja, eu comecei a ouvir a minha primeira professora da escola dominical, chamada Riesel Miskin, que vocês conhecem. Ela foi a minha primeira professora da palavra de Deus na minha vida, com meus 7 a 8 anos de idade. E até hoje eu não esqueço dos cânticos que eu aprendi e das histórias bíblicas que ela contou. Por isso que eu digo, missões é que edifica a igreja. Eu me lembro do cântico, meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura a minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Então, meus irmãos, criou-se um conflito, eu como criança, um conflito. Eu tinha que ir para a missa, mas eu gostava de estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. E aí como conciliar? Quantas vezes fiquei de castigo? O castigo, quem não ia para a missa, era não descer para o recreio e ficar sozinho na sala, sentado sem ninguém. Quantas vezes eu fiquei de castigo? Mas sabe, meus irmãos, crianças sempre têm planos, não é? Não é somente adultos. Criança é inteligente. Quem pensa que criança não é inteligente está muito enganado. Tinha um amigo, um colega meu de classe, que ele uma vez ficou de castigo junto comigo, porque ele não gostava de ir para a missa. Não é porque ele ia para a igreja dos crentes, não, porque ele não gostava de ir para a missa. E um dia ficou nós dois conversando ali de castigo. Eu disse, vamos combinar uma coisa? Porque era o seguinte: segunda-feira a professora fazia chamada e ela dizia, José Carlos Cardoso, presente. Foi para a missa? Fui. Quem viu ele lá na missa? Eu vi. Tá bem. Então eu disse para o meu colega,
faz o seguinte, tu disse que me viu e eu digo que te vi. Bem bolado o plano. Então, quando chegou na segunda-feira, José Carlos Cardoso, presente, foi para a missa, o Domingos, o nome dele, Domingos, não me lembro. Domingos disse, quem viu? Eu, professora. Aí chegou Domingos, foi para a missa, fui, quem viu? Eu, professora, eu vi. Mas isso foi muito bom por algum tempo, porque a professora desconfiou. Só o Domingos que me via, e só eu que vi o Domingos. E aí? Pois é, meus irmãos. E chegou o tempo de eu fazer a primeira comunhão. Você sabe que a primeira comunhão na Igreja Católica é confessar os pecados para o padre. E graças a Deus, meus irmãos, a semente do Evangelho estava semeada no meu coração, de criança ainda. A minha mãe se converteu lá em Boca do Acre, com a mensagem do Evangelho pregado por James Isidore. Mas, graças ao Senhor, que no momento certo Deus fazia a primeira comunhão, a firma que meu pai trabalhava, a firma de navegação, veio embora para Manaus, foi transferida, e eu não fiz a primeira comunhão. Mas vim embora com o Evangelho semeado no meu coração. A semente foi semeada, a palavra de Deus estava em nossos corações. E chegando aqui em Manaus, nós fomos nos congregar numa igreja batista, hoje Igreja Batista Peniel, lá no São Jorge. E ali eu entreguei a minha vida a Jesus. E sabe, meus irmãos, o primeiro desejo do meu coração, quando eu me converti, foi de aprender da palavra de Deus. Eu tinha o desejo de aprender da palavra de Deus. Eu não me conformava em ficar sentado no banco ouvindo somente o pastor. Eu senti o desejo no meu coração de aprender da palavra de Deus. James e Dória continuaram em Boca do Acre, nós viemos embora para Manaus. Mas olha, em 1954, no ano que eu nasci, eu não sei, eu não lembro, a família pode saber o ano que o pastor Frederico chegou no Brasil. Qual foi? O mês? Junho. Eu já tinha 6 meses de idade, eu nasci em janeiro. Em 1954, chega o casal Frederico e Inaó, em março, né? Então tinha 3 meses. Quando estavam viajando de Manaus para Boca do Acre, antes de chegarem no porto de Lábrea, sua esposa falece dentro do navio. E ela foi sepultada naquela cidade. Depois de pastor Frederico sepultar sua esposa, alguns dias ele continua para a sua viagem à Boca do Acre para aprender a língua com James e Dória. Mas logo algum tempo depois ele volta. E ali em Lábrea, ele começa o trabalho de uma igreja. Pastor Frederico também tem uma importância muito grande na minha vida e na vida da minha família. Minha família, que eu digo, minha esposa e os meus 3 filhos, Davi, Débora e Jonatas. Como conheci o pastor Frederico? Não me recordo de tê-lo visto antes de conhecê-lo. Tenho procurado pensar, ver se me lembro como o conheci, como o vi antes de conhecê-lo. Não me lembro. Eu só lembro que eu tinha o desejo, como eu já disse, de aprender da palavra de Deus. Esse desejo continuou por muitos anos. Uma coisa que eu fiz várias vezes foi ler a Bíblia toda. Esse desejo de aprender da Bíblia era tão grande no meu coração que às vezes 3 vezes durante o ano eu li a Bíblia. 3 vezes por ano eu li a Bíblia toda. Mas aquele desejo não me satisfazia. Nessa época, uma certa tarde,
eu trabalhava numa grande ferragem aqui em Manaus, chamada J. Soares, que hoje não existe mais. E uma certa tarde, entra na ferragem e me procura um homem de uma feição diferente que eu nunca tinha visto. E esse homem entra e fala comigo, perguntando se tinha um certo tipo de coisa para comprar naquela ferragem. Eu ainda me lembro o que era parafuso. E quando ele chegou e perguntou, eu disse para ele: o senhor é o pastor Frederico O? É verdade que o senhor dá um estudo da Bíblia aqui por perto? Eu tinha ouvido só falar que ele dava esse estudo ali por perto da ferragem, em frente ao mercado. Ora, se eu perguntei, é o senhor, pastor Frederico O, porque eu nunca tinha visto. Mas eu creio que foi Deus dirigindo a vida da gente. Falei para ele do meu desejo de estudar a Bíblia. E ele me disse, é verdade, eu dou um estudo aqui no prédio, deu o nome do prédio, eu sabia onde era em frente ao antigo BEA, que hoje é Bradesco, na Rua dos Baréis. Ele disse, é dia tal, horário tal, lá em cima. Você pode ir, que você vai aprender um pouco da Bíblia. Lá nós temos o estudo da Bíblia. E eu fiquei muito feliz. Finalmente, meus irmãos, agora eu ia estudar a Bíblia. Mas se despediu de mim e saiu. Passou alguns minutos, quando eu olho lá, vem o pastor Frederico de volta. Eu disse, com certeza ele esqueceu de alguma coisa. Mas não, meus irmãos, dirigido por Deus, ele veio comigo e disse, me diga uma coisa, você me disse que quer estudar a Bíblia? Eu digo, pastor. Por que você não estuda no seminário? E eu disse, pastor, eu não conheço o seminário, não sei nem se existe seminário que ensina a palavra de Deus aqui em Manaus. Ele disse, existe. Porque eu até então pensava que só existia seminário da Igreja Católica. Mas ele disse, existe. Você quer estudar o seminário? Eu digo, com o maior prazer. Gostaria muito de estudar o seminário. Ele disse, tá bom, amanhã eu venho aqui com você. Se despediu e foi embora. E no outro dia, ele trouxe todos os papéis do Seminário Batista Regular para me preencher. E disse, leve para o diretor Raimundo Mendes, diga que foi eu que mandei, eu que estou lhe indicando para você estudar o seminário. Meus irmãos, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito alegre de agora poder finalmente estudar a Bíblia e no outro dia preencher os papéis. Isso era no início do ano de 1986. Me matriculei, finalmente comecei a estudar a Bíblia. Que alegria, quantas descobertas. Pronto, daí desse dia em diante, nunca mais vi pastor Frederico O. Nunca mais. Passaram-se 4 anos, porque, se eu não me engano, no lugar onde ele estava dando estudo, ele mudou-se para outro local. E eu não sabia mais onde era. Mas nunca mais vi pastor Frederico O. Passaram-se 4 anos, e no último dia da aula, do seminário, no último dia, no encerramento das aulas, eu me lembro que, apesar de ser o último dia de aula, eu tinha uma prova no seminário. E eu tive que chegar cedo, porque eu trabalhava durante o dia, eu não tinha muito tempo de estudar, e nesse dia eu disse, eu vou chegar bem cedo, vou para o auditório do seminário e estudar um pouco para a prova. Esse era o meu pensamento. Realmente, cheguei meia hora antes de começar as aulas. Deixa que o diretor do seminário tinha convidado o pastor Frederico O para dar a última aula de desafio para os seminaristas que estavam saindo do seminário. Então eu cheguei cedo dentro do auditório. Quando eu entrei, quem estava lá? O pastor Frederico O. Depois de 4 anos. Aí ele me viu, você aqui? Eu digo, sim. E o senhor também? Porque eu me confundi com o horário.
me deram um horário errado. E eu cheguei, não estou nem muito bem de saúde. Mas eu estou aqui. E ele disse, você ainda tem mais um ano, né, para terminar o seminário? Eu digo, não, pastor, eu estou terminando esse ano. E ele disse, então, você já tem muitos convites, certamente já tem uma igreja para ser pastor. Digo, pastor, eu já tive muitos convites. Até me levaram em várias igrejas, mas eu ainda não senti a vontade do Senhor. Ele disse, muito bem, nada se faz fora da vontade do Senhor. E ele disse, você não quer trabalhar na missão? E eu não conhecia a missão. E naquela hora Deus falou no meu coração, aceita. E eu aceitei, digo, quero trabalhar com o Senhor na missão. Veja, meus irmãos, como Deus faz as coisas. Aí o pastor Frederico disse, quando é a sua formatura? Eu disse, aí ele me respondeu, se eu estiver com saúde, eu vou para a sua formatura. Mas ele não pôde ir para a minha formatura. Mas ele disse, depois da minha formatura, você vai lá comigo na livraria. Aí me deu o endereço ali na livraria, na Cruzada Amazônica, na Rua dos Andradas. Depois da formatura, eu fui falar com ele. E ele disse assim, eu tenho uma viagem para o senhor fazer na cidade de Lábrea. Eu quero que você vá fazer 3 noites de conferência na igreja de Lábrea, porque eles estão fazendo uma programação especial de Natal. Final do ano de 89. E eu fui para Lábrea. Lembra, meus irmãos, que eu disse que eu fui batizado na Igreja Católica de Lábrea? Agora eu volto para pregar o Evangelho aos perdidos da cidade de Lábrea. Como Deus faz as coisas, como Deus escreve a nossa história. E sabe, meus irmãos, eu passei 3 noites pregando na igreja de Lábrea e 3 pessoas foram rendidas ao Senhor Jesus Cristo. Porque é com missões que se edifica a igreja. Nós não podemos nos calar. Quando eu voltei de Lábrea, o pastor Frederico me chamou. Que tal, pastor? Gostou? Gostei muito da igreja. Você recebeu algum convite para ser o pastor da igreja? Eu digo, recebi. Você aceitou? Eu disse, não, pastor. Ele ficou um pouco avermelhado. Por que você não aceitou? Pastor, eu acho que a família da gente é importante, eu disse para ele. Depois ele me deu os parabéns e me abraçou. Muito bem, você tem razão. A família é muito importante. Porque lá na Lábrea, naquela época, não tinha os estudos que os meus filhos precisavam. Então eu disse para ele, esse era o motivo. Ele deu meus parabéns. E disse, então nós vamos começar um trabalho juntos aqui no Japim. Lá onde eu moro, eu já convidei vários pastores para nós iniciarmos um trabalho aqui no Japim, onde eu moro. Mas nenhum aceitou. Uns diziam que iam pensar, outros diziam que vamos fazer, mas nunca. E ele me desafiou para começarmos um trabalho aqui no bairro. Começamos a procurar um local. Rodamos pelo bairro quase todo, não encontramos. Finalmente Deus mostrou ao lado da sua casa, onde tinha sido começada uma garagem e não tinha terminado. E ali ele viu que foi Deus que havia preparado aquele local, do lado da sua casa. Ele mandou construir a garagem. E ali naquela garagem nós começamos a trabalhar juntos. E eu me lembro saindo todas as tardes aqui neste bairro, convidando as pessoas, de casa em casa. Às vezes com minha esposa, às vezes o pastor Elias me ajudou, às vezes a dona Riso ia comigo. Pela manhã, muitas vezes, nós saíamos atrás das crianças. Começamos ali com a minha família, a família do pastor Frederico O, e a classe Boas Novas da irmã Zeni, com as crianças da classe Boas Novas que a irmã Zeni tinha na sua casa. E ali nós começamos, numa garagem,
a igreja que hoje chama-se Evangélica Hebron. Então, meus irmãos, nós temos que honrar essas pessoas, estes pioneiros que deram as suas vidas e através da sua dedicação, através da sua disposição, através da sua evangelização, muitos foram salvos. E eu agradeço a vida do pastor Frederico. Deus colocou ele no meu caminho. E com ele eu aprendi muita coisa que está me servindo até hoje na obra do Senhor. Minha família, meus filhos, juntos nós trabalhamos nesta obra. E hoje nós temos esta igreja que tem enviado tantas pessoas para a obra missionária. Mas a história não parou aí. Depois de 1954, daí para frente, outros missionários vindo da Irlanda chegaram ao Brasil para se juntar aos que aqui estavam, dos quais citam alguns, certamente não me recordarei de todos, mas direi alguns: Victor e Adri Maxwell, Tom e Ethan Guedes, Roberto e Thelma McCreed, Jack Bennett e June Bennett, Dr. Guilherme, mais conhecido como Guilherme Woods, o casal Allen e Eda, além de outros missionários como Lois Billy, Jemima Shaw, Billy Jones, Trevor Bennett, Davi Bell, Jovita, muitos passaram pela missão Acre Gospel Mission. Mas sabe, meus irmãos, a idade foi chegando e esses missionários tiveram que deixar a sua terra. Mas sabe uma coisa que eles se preocuparam? Foi preparar pessoas para ficarem no seu lugar. Eles prepararam brasileiros que hoje estão trabalhando em todos os lugares, e até no estado do Rio Grande do Norte, onde o casal James e Dora, já com a idade bem avançada, foram para o Rio Grande do Norte, e ali começaram o trabalho. E hoje nós temos todos os obreiros da MEA, brasileiros, trabalhando na seara do Senhor. E eu gostaria agora, está aqui as fotos antigas dos pioneiros, como era o meio de transporte, o avião. Pode ir passando, olha aí o pastor James e Dory, Rise, olha a Rise, a minha primeira professora está aí. Está aí pastor Frederico, ali no camisa de listada de vermelho. Vejam aí, são poucas fotos que nós temos deles, dos pioneiros que iniciaram o trabalho do Senhor aqui no Brasil. São esses que deixaram tudo e que estiveram com as suas vidas totalmente dedicadas ao serviço do Senhor. Mas a obra continua. Muitos já estão com Cristo na glória. Muitos já receberam o seu galardão. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Se o William Macum estivesse ainda vivo, ele veria a extensão, a grandiosidade do seu trabalho, até que ponto chegou o seu trabalho. Tudo porque um dia ele se dispôs para fazer a obra do Senhor. Meus irmãos, obra de missões requer de nós disposição. Agora eu vou passar a mostrar os nossos obreiros da MEA atualmente. E vou dizer algumas coisas do trabalho deles aqui. Dá para ver bem, meus irmãos? Está bem nítido. Começando comigo, minha esposa, eu sou o presidente, minha esposa é o secretário. Aqui nós damos apoio para os obreiros que estão no Rio Grande do Norte, que estão no Amazonas, que estão no Acre.
E de 2 em 2 anos nós viajamos, visitando estes obreiros, reunindo com eles. Desculpa. De 2 em 2 anos nós viajamos e nos reunimos com esses obreiros e temos uma doce comunhão. Nós temos aqui a irmã Lucimar e o seu esposo Tom Guedes, mais conhecido como Dr. Tomé. A Lucimar tem um trabalho grandioso, meus irmãos, nas escolas na cidade de Rio Branco, no Acre. Mas um trabalho muito grandioso. Ela tem uma equipe de voluntários, de pessoas que se prontificaram para ajudá-los na obra das escolas. Ela alcança aproximadamente 1.200 crianças por dia em várias escolas em Rio Branco, no estado do Acre. E ela tem pessoas voluntárias. Meus irmãos, não falta trabalho na obra do Senhor. O que falta é disposição. Ela tem um grupo de pessoas voluntárias que trabalham com ela nas escolas todos os dias. E o resultado tem sido estrondoso, tem sido maravilhoso. Professoras já se converteram. E tem professoras convertidas que estão continuando o trabalho que Lucimar iniciou naquelas escolas. E muitas crianças já se converteram com esse trabalho. Ao lado da Lucimar, nós temos o pastor Carlos Alberto e sua família. O pastor Carlos Alberto, ele trabalha na cidade de Mané Urbano, no Acre. O pastor Carlos Alberto, ele é genro do pastor Lobato. A sua esposa é filha do pastor Lobato. E ele está ali no trabalho em Mané Urbano. E tem feito também um grande trabalho ali naquela cidade. É uma cidade pequena, mas a igreja é muito bem organizada, uma igreja grande, podemos dizer, e que tem feito grande trabalho ali naquela igreja. O próximo é o pastor Irã e sua família. O pastor Irã, ele estava na cidade de João Câmara, mas agora ele foi convidado pela igreja de Campo Redondo, e ele agora pastoreia na igreja de Campo Redondo. É uma igreja grande também, uma igreja onde James e Dory ajudaram e trabalharam ali naquela igreja. Hoje o pastor Irã, que é fruto do trabalho de James e Dory, é o pastor da igreja em Campo Redondo. Já passou o pastor Irã? Pastor Adriano da cidade de Várzea. A cidade de Várzea foi começado o trabalho pelo missionário Trevor Bennett e sua esposa Ivone. E eles deixaram o Brasil e ficou agora no seu lugar o pastor Adriano e sua família. É uma cidade muito pequena, muito difícil o trabalho. Peço orações dos irmãos pelo pastor Adriano, que tem sido muito difícil o trabalho ali. O povo é muito incrédulo naquela cidade, mas ele tem continuado o trabalho do Senhor. Nós temos aqui o pastor Anderson e sua família. O pastor Anderson agora na cidade de João Câmara, onde estava o pastor Irã. Não é uma cidade muito grande, muito pequena, é um pouco grande a cidade. Mas, como os irmãos sabem, o povo do Nordeste é um povo muito incrédulo. Mas pessoas têm se convertido e têm sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui embaixo nós temos o pastor Francisco e sua família. O pastor Francisco trabalha na cidade de Lajes Pintadas. Essa cidade de Lajes Pintadas, quem começou o trabalho lá também foi Trevor e Ivone. Hoje está o pastor Francisco. É uma cidade também muito pequena, poucos habitantes. Mas que Deus tenha abençoado esse ministério. E muitas pessoas têm se convertido ali na cidade de Lajes Pintadas. E o pastor Francisco tem feito um grande trabalho. Aqui abaixo, nosso irmão pastor Marcel Diego, mais conhecido como Diego e sua família, na cidade de São Paulo do Potengi. Os irmãos conhecem bem essa cidade. Foi ali onde o pastor Elias começou o trabalho e hoje o pastor Diego continua esse trabalho e tem sido grandemente abençoado por Deus, a obra do Senhor ali na cidade de São Paulo do Potengi. Aqui ao lado o pastor Júnior, na cidade de Nízia Floresta. É uma cidade também não é muito grande, mas Deus tem abençoado grandemente esse trabalho. O pastor Júnior e seus filhos, rapazes, eles fazem um grande trabalho com os jovens. E essa igreja tem bastante jovens, meus irmãos. Ele tem um trabalho todo especial com os jovens. Eles reúnem os jovens para jogar futebol. E tem um momento em que eles têm um momento de
devocional, onde o pastor Júnior prega o evangelho para os jovens, e muitos jovens já se converteram na cidade de Niso da Floresta. E eles agora eles têm uma congregação na cidade, numa comunidade por nome Mazapas, e ali também tem muitas pessoas que se converteram. E por fim temos o nosso irmão Luiz e família. O pastor Luiz, ele agora não está mais na cidade de Tangará. O pastor Luiz, atendendo ao chamado do Senhor, ele foi para essa cidade, é esse nome mesmo, viu, pessoal? Passa e fica. Como é que se passa e fica? Quem passa não fica, né? Mas o nome da cidade é Passa e Fica. E eu peço oração pelo pastor Luiz, que ele está começando um trabalho, e já tem gente chegando ali naquela congregação, e já tem pessoas ouvindo o evangelho. Peço aos irmãos que se lembrem do pastor Luiz. O pastor Raimundo Nonato, depois eu vou chamar ele. A irmã Altina está aqui? Tá? Quer vir aqui, irmã Altina? Não, né? Então eu vou dizer as escolas. Eu não sei como é que ela enfrenta os alunos lá nas escolas dela. A irmã Altina também trabalha nas escolas aqui em Manaus. Ela trabalha na escola Joaquim Gonzaga, pela parte da manhã, na segunda-feira. Na escola Natália Uchoa, também pela parte da manhã, na terça-feira. E na escola Isabel Angarita, na quarta-feira, juntamente com o seu filho Jonas, ele é o seu auxiliar. E também nesse momento eu aproveito para agradecer ao irmão Jorge, daqui da Hebron, que tem voluntariamente ajudado a irmã Altina nas escolas. E olhe, meus irmãos, os jovens, se você quiser ajudar essas duas irmãs, irmã Altina e irmã Eliana, se você quer ser um voluntário para ir com elas nas escolas, se apresentem e faça a obra do Senhor. A irmã... ainda faltou 2 obreiros do Acre, o pastor Plínio, lá em cima. O pastor Plínio agora, vocês sabem que sua esposa faleceu, mas ele continua trabalhando na cidade de Sena Madureira. A igreja de Sena Madureira é uma igreja muito grande e tem várias congregações pelas estradas, e aí o pastor Plínio toma conta dessas congregações. E o nosso irmão pastor Ageu Aquino e família está trabalhando em Feijó. Um grande trabalho o pastor Aquino também tem feito ali naquela cidade, ao ponto de já ter aberto outra congregação, e essa congregação já está se tornando igreja. Então o pastor Aquino também faz um trabalho muito especial com jovens. São esses, meus irmãos, os obreiros que nós temos aqui. Eu gostaria de chamar o irmão Raimundo Nonato e a irmã Eliana para falar rapidamente do seu trabalho nas escolas. Irmã Eliana, irmão Raimundo Nonato, por favor, rapidinho. Nós já estamos encerrando, meus irmãos. A irmã Eliana vai dizer rápido do seu trabalho. Boa noite. Primeiramente, eu agradeço a Deus por eu estar nesse trabalho ainda. E agradeço principalmente a minha família e a irmã Zeni, porque foi a irmã Zeni que me incentivou a fazer a matéria dela no seminário para mim trabalhar com criança, da qual eu não gostava. E de tanto ela me empurrar com o pastor Frederico Ó, e hoje eu estou nesse trabalho há quase 15 anos. É tão maravilhoso que vocês precisam conhecer de perto esse trabalho. Eu estou com 2 colégios no momento, terça-feira pela manhã e à tarde, e quarta-feira de manhã e à tarde. A Menidal, Benício Leão, e eu começarei agora em agosto no Colégio Joaquim da Silva, ali atrás do DB da Silves. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, pode ir ali ao lado que nós explicaremos para vocês. Eu peço oração pela minha saúde, por isso que eu não estou muito mais colégio. Obrigada, hein? Fique aqui, meus amados, o meu nome foi citado pelo pastor, eu confirmo, eu sou Raimundo Nonato. E eu quero dizer uma coisa para você, que eu estou hoje aqui, uma felicidade imensa, por esta 16ª conferência que está sendo realizada aqui na nossa amada igreja. E, em memória, nós estamos lembrando o nosso patriarca, pastor Fred Ó,
né, o qual eu tenho o prazer de dizer que, juntamente com o pastor José, são meus pais na fé, né, e meus conselheiros espirituais, e eu tenho certeza absoluta, porque Deus colocou esses homens na minha vida para que eu pudesse ouvir a mensagem da palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus queria falar para mim há muitos anos, porque eu lembro-me bem, eu trabalhei uns anos no Hospital Adriano Jorge, trabalhava como técnico em enfermagem, e a minha chefe era da primeira igreja batista, já está na glória, dona Miraci. Eu muito jovem e muito rebelde, ela me convidava para que eu visitasse aquela igreja e pregava o Santo Evangelho para mim. Eu desde cedo recebi dela esse convite e não ia por causa que eu acho que não era o meu tempo ainda, não era, tem no tempo de Deus. O homem não tem tempo, mas o tempo que Deus quer realizar na vida deles. Agora, eu quero dizer uma coisa. O pastor Fred, ele criou uma oportunidade de nós aprendermos o Evangelho, aprendermos a pregar o Santo Evangelho, e ele começou aqui, aí fundou o seminário Hebron, do qual o filho dele é presidente hoje, e nós tivemos a oportunidade de estudar ali e fazer o curso de obreiros. Amados, quando no ano de 2001, o pastor Frederico mandou-me visitar um trabalho missionário em Feijó, aonde o meu filho mais novo, o pastor Alain, era o pastor dali da igreja de Feijó, né? A igreja batista de Feijó, e eu fui e vi aquele trabalho, participava, e eu comecei a ter um espírito de evangelização. Eu saía de manhã com folhetos e fazia convite. Aí Deus estava me preparando para a obra, e eu sentia mesmo o prazer de fazer aquilo. E eu comecei um trabalho, aí vim para Manaus, comecei um trabalho ali no Porto Novo, quando abriu, voluntariamente, em 2002, por aí assim. E um dia eu fui visitar o município de Iranduba, não me lembro a data certa, mas foi depois de 95, depois que eu me converti, logicamente. E eu assistindo, sentado, conforme vocês estão aqui, eu assisti um jovem de aproximadamente 16, 17 anos, uma sandalinha rude, assim, uma roupa bem rudezinha, mas ele com a Bíblia na mão, pregando o Santo Evangelho. E eu senti assim, que Deus falou para mim, disse, tu por que não faz o mesmo? Está achando bonito e vai fazer. Mas eu senti aquele desejo no meu coração. No sábado próximo que eu vi esse jovem pregar, eu tomei coragem e entrei. Ali, quando vocês saírem ali fora, ali vocês vão ver que tem a fotografia de uma balsa que faz a travessia ali para o Iranduba, município da cidade metropolitana de Manaus. Então, nesta balsa, eu iniciava um trabalho em 95, aliás, 2002, por aí assim, né? Já se passaram, por exemplo, depois da minha conversão, uns 5 ou 6 anos que eu ouvi esse rapaz pregar. Mas eu só tomei coragem depois que eu fui lá em Feijó e voltei com o espírito de evangelizador. Aí mas fui para o seminário primeiro e etc, etc. Mas aí quando eu comecei o trabalho ali na balsa, foi em 2000 e pouco, eu comecei ali somente com a ajuda de Deus, que é a melhor ajuda que você tem, que Ele nos dá a mesma condição de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Meus amados, foi uma alegria muito grande que eu senti no coração, pois eu pregava o Santo Evangelho. E eu não sabia que o meu filho mais velho estava entre aquelas pessoas que estavam ali. Aí, quando eu terminei, né, ele chegou comigo e disse, pai,
eu não sabia que o senhor pregava. Eu digo, meu filho, isso é atribuição de crente. E ele já era crente também. O professor Hermano Nonato, meu filho mais velho. E daí para frente eu comecei o trabalho ali. Eu tive a oportunidade de ir também com pessoas que já estão até na glória. O irmão Eloy, né? Ia muito comigo para esse trabalho lá. E também o irmão Rubem, e o irmão Sebastião, que está aqui presente. Por favor, irmão Sabá, fique de pé. Esse aí é um dos pioneiros junto comigo lá no trabalho de Iranduba. E o Rubem, cadê o Rubem? Ali está o Rubem. Foi pessoas que começaram comigo. E atualmente o irmão Antônio Pinheiro, que está aqui, uma pessoa, por favor, irmão, fique de pé para o pessoal lhe conhecer. Ele está, quando eu não posso ir, ele está indo. Quer dizer, o trabalho do Iranduba perdura, porque é um trabalho que Deus indicou para ser feito ali, né? Então, nós estamos fazendo pela ordem soberana de Deus. Aí, passados uns tempos, eu comecei a visitar o Mercado Adolfo Lisboa, e o pastor Andrei estava lá naquele lugar maravilhoso, né? E a gente conversava muito. Eu já vinha de um trabalho voluntário, mas eu ia lá com ele. E, pela graça de Deus, em 2014, eu fui convidado para trabalhar ali no Mercado Adolfo Lisboa, aonde já passaram por ali, meus amados, muitas pessoas, a dona Lourdes, a irmã Rizel, o pastor Antoildson, o Éden, pastor Éden, ultimamente, pastor Elias, pastor Andrei, e etc. E agora, atualmente, eu estou ali no Mercado Adolfo Lisboa, pela vontade de Deus, pregando o Evangelho. E hoje eu estou fazendo um trabalho assim, não querendo desmerecer os antepassados, eu não fico mais parado somente ali na porta. Eu estou pregando também para os permissionários. Então, esses permissionários estão ali, eu estou fazendo amizade com eles, e já houve oportunidade de conversão. Uma moça disse, o senhor visita o Iranduba? Eu digo, sim. Ela disse, olha, a minha irmã tem problema pós-parto, ela tem depressão pós-parto. O senhor pode visitar ela? Me deu o endereço. E nós fomos, eu e o amado irmão, e começamos a visitar ali aquela família, a família Mendonça, lá no Iranduba, através da conversação que eu tive com aquela permissionária. Então, essa pessoa que nós estamos falando, que ela disse que tinha depressão pós-parto, ela estava precisando, era de Deus na vida dela, meus amados. Então, Deus trabalha dessa maneira, e nós fomos para lá. Na quarta semana que nós visitamos aquela família, a moça entregou a sua vida a Jesus Cristo. Ela tinha uma posição de ficar com o cabelo assim no rosto e não olhava para a pessoa. Hoje a gente chega lá, ela está com o sorriso bem aberto, está sadia, fisicamente e espiritualmente, porque ela entregou a sua vida ao soberano e redentor Jesus Cristo. Amém. Porque a oportunidade foi lançada. Então, o missionário, como o pastor falou, o pregador, o evangelista, ele tem que estar no lugar da oportunidade. E a oportunidade é dada quando você se manifesta o desejo de ir, não ficar. Ir e não ficar. Então, a nossa igreja Hebron, ela é uma igreja missionária, amém, pela graça de Deus. Então, eu agradeço muito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, encerrando, eu tenho esse cartaz aqui, que está ali no stander. Se você tem na sua casa um lugar de oração, que tem pessoas que você ora, que tem as fotos, que tem um retrato, que nós chamamos, se você quiser levar um cartaz desse para orar, para ajudar essa missão em oração, pode pegar lá, tá bom? E para encerrar, eu gostaria que o pastor Herbert chegasse aqui na frente e fizesse uma oração pela Meia. Desculpe, pastor. Gastou o quê? Oremos. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é soberano. E assim o Senhor usou homens e mulheres, servos fiéis do Senhor, através dessa missão,
chamando obreiros de outro país, da Irlanda do Norte, com interesse aqui no nosso Brasil, Pai. E ouvimos das maravilhas do Senhor feitas através de homens e mulheres que dedicaram as suas vidas ao trabalho do Senhor. E até hoje, Pai, estamos vendo o fruto do trabalho dessa missão. Nós te louvamos pelos que já estão contigo, pelos que continuam. E hoje à noite aqui, Pai, pelo pastor José, o teu servo, a sua esposa, o irmão Raimundo, a irmã Eliana, a irmã Altina e os demais obreiros que continuam fazendo o trabalho do Senhor. Não só aqui no Amazonas, mas no Acre e também no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Pai. Continua mesmo usando grandemente essas vidas para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Nós te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Well, it is a wonderful privilege to be back with you again. Bem, é um privilégio poder estar de volta aqui com vocês. And of course, I bring you greetings from Castlereagh Baptist Church in Belfast. E eu trago saudações da Igreja Batista de Castlereagh em Belfast. You obviously know the link with Pastor Fred. Vocês devem saber o link que existe com o pastor Fred. But not all of you will know that William McComb was also pastor of the church in, I believe, in the 1950s, as well, after he returned from Boko do Acre. Mas eu acho que muitos não sabem que o missionário e pastor William McComb, o fundador da Acre, foi pastor de Castlereagh lá nos anos 50, quando ele retornou, aposentado, retornou à Irlanda. Obviously, long before I was there. Claro que muito tempo antes de eu ser pastor dessa igreja.
But it just goes to show just the, if you like, the joined hands that God has had between Belfast and this area of Brazil and the Acre as well. Mas isso é para mostrar como Deus mesmo tem unido as mãos, unido as pessoas de lá e dessa parte do mundo no trabalho. So I'm delighted to be back again. Para mim é um deleite estar de volta aqui. I'm thankful for the opportunity to share God's word with you over this weekend. E muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar da palavra de Deus com vocês este final de semana. Particularly this year, as it's a year of anniversaries. Principalmente porque este ano é ano de aniversário, de vários aniversários. Well, we know that anniversaries and celebrations are very, very important. E sabemos que aniversários e celebrações são muito importantes. If I were to forget my wife's birthday, that would be a terrible thing. Se eu fosse esquecer o aniversário da minha esposa, isso seria muito terrível, né? And my youngest daughter keeps telling me that next year she's going to be 19. E a minha filha, ela fica sempre me relembrando, olha, ano que vem, papai. She's not even 18 yet until next month, but next year she'll be 19. Ela já fica dizendo, olha, ano que vem, papai, eu vou ter 19. Ela ainda tem 18, mas já está falando ano que vem, olha, vou ter 19, papai. She's already planning for that birthday. E ela já está planejando esse aniversário já. What are we going to do for her then? Já o que é que nós temos que fazer para ela quando chegar? And so this year we celebrate 60 years of the work in Labria. E assim então, né, falando de aniversários, nós comemoramos 60 anos esse ano do trabalho em Lábrea. 40 years of the work of the Crusada Mission. E 40 anos do trabalho da Cruzada. I want to praise God for His faithfulness. Eu quero e vamos todos agradecer a Deus e louvar a Deus por sua fidelidade. As the psalmist says, this is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Como diz o salmista, né, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. So we must never forget. Então nós nunca devemos esquecer. We must remember. Nós devemos lembrar. And so my theme, therefore, over this weekend is that of remembering. Então, meu tema deste final de semana é relembrar. So let's open our Bibles. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. And turn to the book of Hebrews. E abrir no livro de Hebreus. And we'll turn to chapter 13. E será lido do capítulo 13. And we're going to read from verses 7 through to 17. E vamos ler de Hebreus, capítulo 13, versículos 7 a 17. Hebreus 13, do versículo 7 até o 17. There you go ahead. 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não proveita a vós outros. Amen. God speaks through His Word. Amém. Deus fala através de sua palavra. And so tonight we're going to think about how we can remember our leaders, past and present. Então, hoje à noite nós queremos lembrar mesmo de nossos líderes, tanto no passado como no presente. Tomorrow we're going to think about how we remember the Lord through obedience. Amanhã à noite vamos ver como podemos lembrar, honrar o nosso Senhor através da obediência. And then on Sunday morning we're going to remember where we once were. No domingo de manhã nós vamos tratar, de como devemos lembrar de onde estávamos. And then on Sunday evening we're going to remember sins. E no domingo à noite nós vamos falar daquilo que era o nosso pecado, nossa situação de pecador. Remembering our leaders, past and present. Hoje, lembrando os nossos líderes no passado e no presente. Our memories are very important. A memória é uma coisa muito importante. As we get older, we tend to be more prone to forget. À medida que envelhecemos, temos a tendência de esquecer mais das coisas. When we're younger, all too often, we can't be bothered to remember things. Quando somos jovens, muitas vezes não temos a paciência, assim, de se preocupar, de lembrar das coisas, não nos interessa. So, young or old, we forget things. Então, seja velho, seja jovem, nós temos sempre a tendência de esquecer. One of the saddest and most difficult of all the illnesses uma das mais tristes doenças, uma das mais difíceis, is that of dementia, where our memory leaves us. É aquela da demência, quando o paciente perde a memória. People cannot even remember their own families. E assim, esses pacientes não conseguem lembrar nem sua própria família. It's so sad to see. É muito triste de ver. And so hard on the families. E é muito duro esse tipo de doença na família. In the scriptures, God calls us to remember. Nas escrituras, Deus nos clama, nos chama mesmo para lembrarmos. We're not to forget. É evitar mesmo que esqueçamos. We are to remember. Nós devemos lembrar. Remember the Lord. Devemos lembrar o Senhor. Remember all His goodness to us. Lembrar toda a bondade que Ele tem nos dado. And in this passage that we read together, we're to remember our leaders. E especificamente nessa passagem que lemos, nós somos exortados aqui a lembrar os nossos líderes. Those who have set the example, those who have gone before us. Aqueles que deram o exemplo, aqueles que foram adiante de nós. But verse 17 also tells us we're to remember or think about how we treat our current leaders as well. Mas também aqui nós lemos como devemos tratar os nossos líderes hoje, os que estão presidindo hoje. So first of all, God tells us in this passage that we're to imitate the faith of the leaders who have gone or gone before us. Então, aqui a passagem nos diz mesmo que devemos, primeiramente, imitar a fé daqueles líderes que já se foram. We've already heard of the tribute that the pastor gave with regard to those who had gone before in the work of the Acre Gospel Mission. Ouvimos hoje à noite o relato do pastor, daqueles que foram os pioneiros, daqueles que vieram e trabalharam, já não estão mais aqui. It's important to remember those who taught us the truth. É importante lembrar destes todos que nos ensinaram a verdade. Who've helped us and guided us. Que nos ajudaram e nos guiaram. Some may already have passed into glory, into heaven. Alguns desses de fato já estão na glória, estão nos céus. Others may no longer be directly involved in our lives, but still we must give thanks to God for them. Outros
ainda vivos, mas não mais ativos. Mas mesmo assim devemos lembrar e honrá-los. Very importantly, Muito importante, God does not tell us to imitate their character or personality, Deus não nos manda imitar a sua personalidade, a personalidade dessas pessoas. but we're to imitate their faith. Mas devemos imitar a sua fé. We're all different, Somos todos diferentes, pessoas diferentes. and God uses us in different E ways. Deus nos usa a todos de formas diferentes. And before I traveled down here to Brazil, I was at a camp, a leadership training camp in the Colorado Rockies in America. Exemplo que eu quero dar, antes de descer aqui para o Brasil, eu estava num acampamento lá no estado de Colorado, nos Estados Unidos. During that week, the students and the leaders took a personality test. E durante aquela semana de acampamento, tanto os acampantes como a equipe, né, os líderes, fizeram um teste de personalidade. And the purpose of which was to show how God uses all types of personalities in his service. E o teste ali era para mostrar, ensinar aos jovens como Deus utiliza pessoas de personalidades diferentes, todas no seu serviço. Within the test there, I think, are around 16 different personality types, all mixed together. E naquele teste ali que os jovens estavam fazendo, havia assim uns 16 tipos, né, de personalidades ali, opções e diferentes tipos, uns 16. Some were very introverted, others very extroverted. Alguns desses, né, dessas categorias de personalidade, caía assim na qualidade de pessoas introvertidas, outras já extrovertidas. Some like to make plans and fixed purposes so they know where they're going. Outras características ali listadas eram de pessoas assim que gostam de planejar a sua vida, suas coisas. Others just live on the edge, you just make a decision just on the whim, just Outra as it happens. opção daquelas pessoas assim que vivem assim mais de forma mais livre, né, sem muito planejamento. And amongst all the students, E dentre todos os estudantes ali dos jovens, there was at least one of every different of those 16 personality types, mixtures. dentre todos aqueles estudantes havia pelo menos uma pessoa que se encaixava numa dessas 16 categorias. We're not called to imitate our leaders or our fathers in the faith's personality. Não somos chamados pela Bíblia aqui para imitar os nossos líderes, os nossos pais, na sua personalidade. But we are called to imitate their faith. Mas somos sim chamados para imitar a sua fé. That which qualifies us to serve the Lord Aquilo que nos qualifica para servir a Deus is not our personality, but our faith. nunca é a nossa personalidade, mas a nossa fé. É isso que nos qualifica. We're to imitate the faith of our leaders who taught us. Nós devemos imitar a fé dos nossos líderes, aqueles que nos ensinaram. In particular, obviously, we remember Pastor Fred Orr. Em particular, aqui nós lembramos o pastor Frederico Orr. And you have a wonderful example of faith to imitate. E você tem maravilhoso exemplo de fé a imitar. You see, he didn't just cross the road, as it were, he crossed the world. E ele não apenas assim atravessou a rua, assim como a gente diz, ser missionário ali, atravessar a rua. Ele atravessou o mundo também. And he didn't demonstrate his faith in times of when life was easy, but in the midst of great difficulty. E ele também não demonstrou ali o seu serviço, a sua fé, apenas quando a vida era fácil, quando tudo estava bem, mas quando a vida era difícil, quando tudo estava em oposição. Spiritual well-being. E assim eles estão cuidando, verificando a sua saúde espiritual. Think about this. Yes, you will need to give an account. Sim, cada um de nós deverá dar conta de si mesmo. But your leaders, your pastors and elders, they too will give an account. Mas teu pastor, teus presbíteros, eles também darão conta.
for the way that they've cared and overseen and looked after your souls, your spiritual well-being. Não dá conta de como eles velaram, cuidaram da tua alma, da tua vida. Think about that. Pense nisso. Think about that responsibility that they have. Pense na responsabilidade que eles têm. Why would you make it harder for them by being rebellious or by grumbling? Por que então você vai complicar, fazer difícil para estes líderes cuidarem, velarem por vossas almas, sendo rebeldes e murmuradores? Leading the local church can be joyful, should be joyful. Presidir a igreja local devia ser prazeroso, é prazeroso. But all too often it's full of groaning because the people make it difficult. Mas muitas vezes é cheio de murmuração, cheio de reclamação. It's what we read in verse 17 here. É o que lemos aqui no versículo 17. Let the leaders, as it were, keep watch over your souls with joy and not with groaning. Que obedeçamos aos nossos líderes para que eles possam fazer esse trabalho, realizar este serviço, mas com alegria. Remember your leaders who have gone before. Lembre-se dos líderes, dos teus líderes que já foram, já partiram. Hold them in high esteem. Considere-os em alta estima. As we've heard, if Pastor McComb had not come so many years ago, como ouvimos hoje, se o pastor McComb não tivesse vindo ao Brasil muitos anos atrás, who knows what would have happened? Well, God would still have done his work, but who knows how it would have worked out? Quem sabe o que teria acontecido? Sabemos que Deus cumpriria o seu plano, mas de que jeito, né? Pastor Fred hadn't come those years ago. Se o pastor Fred não tivesse vindo, if he hadn't stayed outside, as it were, even in the midst of great trauma and trial, se ele não tivesse mesmo saído, como o texto diz, saído e aguentado a perseguição, aguentado a vergonha, if it come back, as I know that some people thought he should, who knows what would have happened? Se ele tivesse voltado, como alguns na época achavam que ele devia ter voltado para a Irlanda. So we give thanks and we praise God and we hold these previous leaders in high esteem as we should. Então louvamos a Deus, agradecemos por esses líderes e devemos considerá-los em alta estima. But let me tell you this. Mas deixa eu te dizer também alguma coisa. You should be holding your current leaders in high esteem as well. Você devia também considerar seus líderes hoje também. Those who preach, those who teach. Aqueles que pregam, aqueles que ensinam. Those who lead. Aqueles que lideram. They're keeping watch over your souls, over your spiritual well-being. Eles estão presidindo, cuidando, velando das vossas almas, pelas vossas almas. Pray for them. Ore por eles. Truly remember them constantly. Verdadeiramente faça lembrança deles. Support them. Auxilie. Obey them and help them. Obedeça e ajude. The Lord's work is difficult. O trabalho do Senhor é difícil. We need to work together to serve the Lord. Precisamos trabalhar juntos para servir a Deus. Listen to the preaching of the word. Hear God speak to you through his word. Escute Deus falar contigo. Escute ele falar através da sua palavra para ti. Remember those who have been a blessing to you, who have inspired you. Lembre daqueles que foram uma bênção na tua vida, daqueles que te inspiraram. Who've led you and imitate their faith. Aqueles que guiaram e imitai a fé que tiveram. Remember and hold on to true doctrine. Lembre e segure, mantenha a sã doutrina. Don't sway away or move away from the truth. Não desvie, não se afaste da verdade. You cannot truly be faithful in service if you do not hold on to the truth. Você nunca poderá ser fiel no serviço a Deus se não segurar, não manter firme a doutrina. Doctrine is vital. A doutrina é vital para as nossas vidas. And always remember that the Lord Jesus Christ was willing
to suffer, to bear reproach for us, to save us. Lembre-se também do Senhor Jesus Cristo, que esteve mesmo pronto a suportar a vergonha, a dor por nós. Are you ready, likewise, to bear reproach for being a Christian? Você está preparado também para receber a reprovação, o opróbrio por ser crente? Like, I know that sometimes we say something that we perhaps shouldn't have and somebody criticizes us. Às vezes, né, acontece de nós termos alguma coisa e outras pessoas, né, nos criticam. That's not bearing reproach, that's just what we deserve. Fazemos assim, ou temos feito alguma coisa assim, né, e temos sido reprovados, mas isso aí não é por seguir a Cristo. Merecemos, assim, por assim dizer, quando é da nossa responsabilidade daquilo que fizemos de errado. But when you seek to witness for the Lord Jesus Christ, Mas quando reprovados assim pelo mundo por ser testemunha de Jesus Cristo, sometimes you will face criticism and hurtful things being said to you. talvez você vai sofrer sim críticas e palavras duras contra você. As we heard earlier, your family is a mission field. Como ouvimos mais cedo, a nossa própria família, a família de cada um, é o nosso primeiro campo missionário. And some of you may already have found that in the family it's the hardest, and sometimes they can be the cruelest to you. E talvez alguns aqui já descobriram que esse campo missionário é difícil, é duro, e já experimentaram e verificaram como é cruel às vezes aquilo que é, né, dito, né, até por familiares, quando queremos falar de Cristo. Live a godly life and bear the reproach for Christ. Mantenha a verdade e, né, continue mesmo e siga o exemplo de Cristo. Are you ready to serve and suffer if necessary? Estando pronto para servir e sofrer se for necessário. Oh, we want the glory sometimes, but we're not ready to face the humiliation. Muitas vezes queremos a glória, né, do serviço, do trabalho, o status, mas não estamos prontos para o sacrifício que é exigido. That's not the way of the Lord Jesus Christ. Esse não foi o caminho, esse não foi a vida dele, não foi assim que ele agiu. He left behind him his rightful glory of heaven. Ele, ao contrário, ele deixou a sua glória. And Paul Ele writes in deixou sua riqueza. Philippians that he humbled himself. E Paulo, apóstolo Paulo em Filipenses diz que ele se humilhou e tornou-se semelhante a nós, As he took on como servos. the human nature. Assumiu a forma humana And ultimately he humbled himself as he went to death on the cross. e se humilhou até a morte, morte de cruz. And after that humiliation, God now has highly super exalted him. Mas pela obediência e sua humildade, Deus o exaltou acima de todo principado e potestade. The way to glory, the way to exaltation in the Christian life is to be ready to suffer. O caminho para a glória, o caminho na vida mesmo que leva à vitória e à glória é de humildade e de sacrifício. And remember your current leaders. E por fim, lembre-se dos seus líderes que presidem hoje. Those who seek to encourage you, to build you up in your holy faith. Aqueles que procuram te encorajar, que procuram mesmo te alimentar e te dar mesmo vida na vida espiritual, crescimento na vida espiritual. Pray for them. Ore por eles. And pray for them again. E ore por eles de novo. And pray for them again. E ore por eles de novo. Support them. Auxilie, Obey them. obedeça, Make it easy for them. faça com que o serviço que eles realizam seja fácil, Because they're seeking to care for your souls. porque eles buscam mesmo cuidar e velar por vossas almas. We read here that Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Nós lemos aqui que o Senhor Jesus é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. He continues and only speaks through his word. Ele continua e sempre fala
apenas através da sua palavra. Are you listening? Você está ouvindo? Let's pray. Vamos orar. Sovereign Lord, Soberano Deus, we thank you for all that we've heard tonight. agradecemos por tudo que ouvimos esta noite. We thank you for those who have gone before us, Agradecemos por aqueles que foram adiante de nós, those pioneers who have begun a great work. aqueles pioneiros que começaram grande trabalho. We want to thank you for your faithfulness, O God. Agradecemos, Senhor, também por tua fidelidade. Even when these people we respect made mistakes, you still bless them and use them for your glory. E estas pessoas, até respeitáveis como eram, mesmo quando erraram, tu, Senhor, mesmo mantiveste o trabalho vivo e em curso. And so we gladly give thanks to you for them. Então agradecemos, Senhor, com corações alegres por eles. We thank you for our memories of them, for the way they helped us and inspired us. Agradecemos pelas lembranças que temos dele, pelo modo como eles nos inspiraram. We pray that we will imitate their faithfulness and their faith. E oramos para que possamos, Senhor, imitarmos a fé que eles tiveram. And we pray, O Lord God, that you would protect us from the evil one of false teachers that would hold on to the truth of the gospel. Oramos também para que tu nos proteja, Senhor, dos falsos mestres que nos evitariam mesmo de chegarmos à verdade, de termos a doutrina correta. We pray, O Lord our God, that you'll help us to be ready, if necessary, to suffer for service for you. E oramos também, Senhor, que possamos estar preparados para até sofrer pelo serviço a Ti. And Father, we want to commend our current leaders to you as well. Queremos também, ó Pai, recomendar os nossos líderes que presidem hoje. We pray that you'll bless them and help them. Oramos para que eles sejam abençoados por Ti, que o Senhor mesmo os auxilie. We pray that you'll encourage them as they seek to care for us. Oramos para que Tu os encorajes, Senhor, à medida que eles cuidam, velam por nós. Help us to obey them and to encourage them. Nos ajude a obedecê-los e até auxiliá-los. Above all, we want to thank you for the Lord Jesus Christ. E acima de tudo, queremos agradecer pelo nosso Senhor Jesus Cristo. And to thank you that he came to save us. Agradecemos porque ele veio nos salvar. That nothing would thwart him, would stop him from going to the cross. Nada o impediu, o atrasou de ir até a cruz por nós. And we thank you that there he paid the price for our sin. E agradecemos porque ali ele pagou o preço dos nossos pecados. We thank you that he's alive. E agradecemos que hoje ele está vivo We thank you that he rules and he reigns. e que hoje ele reina, ele governa Thank you that he will come again very soon. e que ele voltará em breve. Lord, we pray in the meantime that you'll help us to be faithful servants for you. Oramos que por enquanto aguardamos a tua vinda, que sejamos servos fiéis. And as you continue to speak to us through your word, we pray that we will hear and we will obey. E à medida que tu falas a cada coração, que possamos ouvir e obedecer. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Pedimos todas estas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo, To the glory of God. para a glória de Deus. Amen. Amém. Amen. Thank you. The Lord bless you.